Ok, boa noite. Estamos de volta com o debate envolvendo as duas chapas que concorrem à reitoria da Universidade Federal do Paraná. Temos aqui à minha esquerda a chapa número 1, encabeçada pela professora Maria Tarcisa Bega e pelo professor, como candidato a vice-reitor, professor Amadeu Bona Filho. Aqui à nossa direita está o candidato Zaquiaque Sobrinho, candidato a reitor, e tendo como candidato a vice-reitor o professor Molinari, professor Rogério Andrade Molinari, não Rogério Antônio, quase ia dizer. Então, as duas chapas. Neste bloco, nós vamos para as perguntas de uma chapa para outra. São 3 perguntas que cada chapa vai fazer para a outra. Lembro aos candidatos a chapas que tanto o reitor, candidato a reitor, quanto o candidato a vice podem fazer perguntas, podem responder perguntas sem nenhum problema. Nesse bloco nós teremos o sorteio primeiro de quem começa a responder, a partir daí então a alternância, e a resposta o sorteio de cada pergunta a ser feita. Lembro que cada chapa enviou 9 perguntas para a comissão organizadora, 3 delas serão sorteadas aqui, e que, nesse caso, a chapa que vai fazer pergunta terá 2 minutos para formular a pergunta, a chapa que vai responder terá 3 minutos para a resposta, e depois haverá mais 2 minutos para a réplica e mais 2 para a tréplica. Essa será, então, a condução desse segundo bloco de trabalho que nós temos aqui. Vamos, então, ao sorteio de qual vai ser a chapa que começa a responder. A chapa número 1 começa, portanto, então, a fazer a pergunta. Nesse caso, nós vamos, então, aqui, Tarcisa Parazak, então o sorteio se faz aqui, né? Daqui, deste aqui. Tá? Então, nós vamos ter agora, vai sortear o número da pergunta e nós vamos fazer a leitura, então, aqui de qual é a pergunta formulada que os senhores poderão fazer. Só que agora pedir minha ajuda de ordens, porque preciso de, quando a letra é muito pequena, preciso de um ajudante aqui. É a pergunta número 1, olha aqui, professor Zac, tá, pergunta número 1, né? Pergunta número 1, e que significa, o tema é ensino de graduação. Esse é o tema. Professor Tarcisa, a senhora tem 2 minutos para formular a pergunta. A universidade, ela só existe em função da sua graduação. Nesse sentido, em 100 anos, construímos mais de uma centena de cursos de graduação. Vivemos experiências no governo FHC muito duras para toda a graduação, com perda de recursos, com perda de professores, com perda de técnicos, mas sobrevivemos até o início do governo Lula. No governo Lula, tivemos expansão na graduação, através de uma série de programas, o principal dele, o projeto Reúne. Esse projeto trouxe para a nossa universidade, isso pelos dados oficiais, que está no nosso planejamento da universidade, mais de 180 milhões de reais. Este é um dinheiro carimbado e destinado especificamente para esse programa. Além disso, tivemos outros programas, através do MEC, em que tivemos recursos, e outros ministérios, ciência e tecnologia, em que tivemos recursos também para infraestrutura. A minha pergunta, que eu faço ao candidato que está sentado à minha direita, é muito simples. O que foi feito com os recursos para a infraestrutura da graduação? Uma vez que, nesse momento, estamos com uma série de obras sem concluir e o Reúne nos seus últimos meses. A chapa 2 tem, então, 3 minutos para a resposta, professor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor Tarcisa, muito oportuna. De fato, a grande política pública do governo Lula, e continuada pela presidente Dilma, é de investir nas universidades federais, nas universidades públicas, como há muito tempo não se fazia. Nossa universidade entrou nesse projeto, fez o Pacto do Reúne, recebeu um volume expressivo de recursos, mas só a professora Tarcisa precisa separar o dinheiro de capital e o dinheiro de custeio. Nesse investimento de 180 milhões que a professora cita, estão incluídos os salários
dos 236 professores contratados, tem todo o dinheiro de custeio dos técnico-administrativos que também ingressaram em nossa universidade por um período de 5 anos, e nossa universidade foi das primeiras a contratar, aliás, recebeu toda a força de trabalho pactuada com o governo federal, além do que o dinheiro para obras era 58 milhões. Nós fomos buscar mais 100 milhões de reais, 2 vezes o que recebemos do Reúne. Buscar onde? No Ministério do Planejamento, no Ministério da Educação. Buscamos emendas parlamentares. Esse ano, 2012, temos 15 milhões de reais no orçamento. E graças a isso nós conseguimos comprar o terreno que vai abrigar o novo Campus Cabral, que é um projeto que vai beneficiar fortemente o setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, pois vai abrigar a comunicação social, o design e também o de artes. Aliás, às vezes dizem que a gente persegue quem está na oposição. Essa é uma demonstração claríssima e evidente de que o nosso olhar é institucional. Temos um grande investimento em mais de 100 obras. Essa semana entregamos o restaurante universitário do Jardim Botânico, sem festa de inauguração, para não estarmos usando a máquina, como tem nos acusado. Mas, de fato, estamos trazendo grandes obras que vão transformar a face da nossa universidade, inclusive o novo campus Rebouças, um espaço que havia sido recebido na gestão anterior, do professor Moreira e da professora Márcia, e que nós tivemos a oportunidade de fazer lá um campus universitário com tudo que é necessário. Então, o dinheiro do Reúne foi muito bem aplicado, muito bem investido. Teve alguns problemas de obras em alguns campi da universidade, porque, infelizmente, o dinheiro não chegava na hora que nós precisávamos fazer a obra. E, muitas vezes, tivemos licitações vazias, porque houve um boom da construção no país, e algumas licitações de pequena monta deram vazias, desertas, nenhuma empresa se colocou para fazer a obra. São percalços de uma universidade em crescimento, mas tenho certeza que as obras que estão sendo realizadas vão servir por muitos e muitos anos a toda a nossa comunidade. Depois, na réplica, eu falo da graduação, do que estamos fazendo para melhorar a qualidade da graduação. Ok. Obrigado, professor. A chapa 1 tem agora 2 minutos para a réplica. Professor Tarcísio. É muito importante a gente começar esse debate no momento em que estamos definindo o futuro da universidade pelo tema da graduação. Como eu disse na minha pergunta, a graduação é a nossa razão principal. 4 anos se passaram de um processo de discussão e de licitações. Concordo, professor, tudo que o senhor coloca sobre os percalços, nós acompanhamos, principalmente quem está na base. Principalmente quem recebeu estudante, principalmente quem, desde 2009, recebe alunos e não recebe salas de aulas. Isso não acontece apenas no meu setor, isso acontece por toda a universidade. Todos os cursos que aderiram ao Reúne estão com problemas de falta de espaço, estão com problema de falta de laboratórios. Nas nossas visitas por essa universidade, encontramos inúmeros corredores lotados, com equipamentos encaixotados, muitos já perdendo a validade. Encontramos laboratórios localizados em estantes, dentro de caixinhas, não porque o experimento fosse pequeno, é porque não havia condições. A minha pergunta diz respeito a 4 anos que nós tivemos para fazer as licitações. Vamos dar 1 ano de desconto para as licitações, que foi o que demorou, mais ou menos, as primeiras. Talvez um pouco mais, 1 ano e meio, em alguns casos. Mas por que esta lentidão? Por que essa não entrega? E pior, isso que nos faz ir para um movimento de oposição. Os primeiros prédios entregues não foram exatamente dos cursos ou dos setores que colocaram mais alunos. A prova maior é o campus de Palotina, o setor de tecnologia e também outros. Obrigado, professora. Agora a chapa 2 tem 2 minutos para a tréplica. Agora dá para entender porque que a senhora foi contra o Reúne na universidade. De fato, esse olhar de que a gente tem que primeiro fazer os prédios para depois receber os alunos, é uma ótica talvez que sirva para o setor privado, não para o setor público. A nossa universidade, quando assumimos a gestão,
em 2009, relembro que assumi e tomei posse dia 18 de dezembro de 2008, nós chegamos e o que tínhamos de projetos, o que tínhamos de obras prontas, encaminhadas para a licitação, se recebemos 1/4 do crescimento do Rio Une no primeiro ano. No vestibular de 2008 já tínhamos uma grande expansão de 25% das vagas da universidade. E aí nós que não planejamos. Que engraçado. Nós injetamos, professora Tarcisa, e a senhora sabe muito bem disso, 6 milhões de reais, para ser preciso, 5.900.000 reais em 2 anos, na mão dos coordenadores de curso, que no nosso olhar e nessa gestão conduzida pela professora Maria Amélia, foram parceiros, foram construtores conjuntos conosco da qualidade e da excelência da graduação. Não é só falta de prédio, porque falta de prédio é uma bela desculpa, às vezes, para não se fazer nada. Nós estamos fazendo um grande esforço de conclusão das obras. 2013, com certeza, a universidade vai iniciar um novo período, porque vamos concluir a maior parte dessas obras, e crescemos em 4 anos 25% do tamanho dessa universidade. Quando assumimos, tínhamos 320 mil metros quadrados. Até o final do ano que vem, vamos ter construído perto de 80 mil metros quadrados. Isso é uma gestão realizadora. Não é uma gestão que reclama e acha coisa ruim para falar. É uma gestão que faz, a despeito das dificuldades, a despeito da falta de equipe, a despeito da overdose de trabalho de todos que trabalham nesses grupos da nossa prefeitura, da nossa área de licitações e compras, que são heróis e guerreiros dessa universidade, a quem quero agradecer muito pelo esforço feito. Obrigado, professor. Ok. Nós temos agora o sorteio da pergunta que a chapa 2 fará para a chapa 1. Vamos então a pergunta, o sorteio do número da pergunta. Rodrigo, diga lá. Está difícil sair aí. 2. Pergunta número 2. Hospitais universitários. Professor Zac. Está aqui essa lista que foi passada para a gente. Tá? Hospital universitários. Ok? Professor Zac tem, então, 2 minutos para formular a pergunta. Professora Tarcisa, a senhora se propõe a redefinir as relações dos hospitais universitários com o SUS, com o Estado e com as prefeituras municipais. Vamos perguntar, nessa temática, qual a sua proposição visando a redefinição dos termos de contratualização dos nossos hospitais universitários com o SUS? Ok, professora. Então, a senhora tem agora, só um minutinho só para programar aqui, 3 minutos para a resposta. Pode começar. Esse tema é um tema fundamental para a sobrevivência dos nossos cursos de saúde. Quem acompanha a política de saúde e a relação entre Ministério de Saúde e Ministério de Educação sabe que, a partir dos anos 80, nós vivemos uma experiência de passagem das responsabilidades da área de assistência do Ministério de Saúde para o Ministério da Educação. É um processo que já tem mais de 30 anos. Esse é um processo que levou, ao longo do tempo, ao longo da história das nossas universidades, dos nossos hospitais universitários, levou a uma situação em que a assistência se torna a área fundamental e o ensino vira uma área secundária. Este é o diagnóstico que nós temos que ter sobre o processo dos hospitais. Quando nós falamos em redefinição, nós temos clareza da complicação e do modelo que nós tivemos de transmissão, eu diria, de uma simplesmente passagem de um ministério para outro, da responsabilidade de uma das políticas públicas mais importantes desse país, que é a política de saúde. Jogando sobre uma outra política pública fundamental, que é a política de educação superior, a responsabilidade para que ela faça ensino e faça assistência. Esse modelo colocou todas as universidades brasileiras, e não é só a nossa. Portanto, a nossa proposta não é resolver aqui e agora, pontualmente, provincianamente, a questão dos hospitais, mas é levar essa discussão para um plano maior.
um plano nas relações entre o MEC e o Ministério de Saúde, para que se defina a responsabilidade de quem é para tocar a saúde e tocar a educação, tocar o ensino na área de saúde, portanto, o conceito de hospital-escola, e tocar o atendimento à população que nós defendemos como direito universal. Então, para nós, a redefinição passa por um processo de uma intensa discussão internamente, porque esse não é assunto pacificado no interior da própria área de saúde, passa por uma discussão com a prefeitura que age de forma leonina sobre a universidade e passa também por um processo via Andifes, via Bancada do Paraná, via representação política da redefinição no novo pacto federativo dentro das políticas públicas na área social. É necessário que alguém puxe essa discussão. Todos nós aqui estivemos juntos, professor, numa gestão que tivemos que fazer o pacto, porque ou pactuava ou simplesmente os nossos hospitais fechavam. O momento agora é outro. Temos um tempo e podemos discutir. Obrigado, professora. A chapa número 2 tem, então, agora 2 minutos para a réplica. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a chapa 1 pela sua proposta. Talvez na tréplica ela apareça. Mas, na verdade, vimos discutindo há bastante tempo. Na verdade, o Hospital de Clínicas já é um hospital 100% SUS. O Hospital de Clínicas já é um hospital de ensino. Há muito tempo. Na verdade, o Hospital de Clínicas prima pelo treinamento em serviço. E, ao contrário de algumas ciências, onde se pode debater em salas fechadas, debater em seminários apenas, ou, quem sabe, via internet, ou, quem sabe, em elementos diferenciados, nas ciências da saúde, como em várias ciências da tecnologia, das ciências da vida, a prática é parte integrante do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, efetivamente, trabalhar em conjunto com a organização do Sistema Único de Saúde é o que fazemos. A Prefeitura, no município de gestão plena, como é Curitiba, é responsável pelo financiamento da assistência à saúde. A universidade tem hospitais, 2 deles, 2 hospitais escolas, e, na verdade, um deles, inclusive durante a sua gestão, ele não foi transformado em hospital-escola, Hospital Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, porque a candidata é bastante experiente, já foi, inclusive, vice-reitora e também reitora dessa universidade. Mas também, durante o seu mandato, também ajudou a reduzir, ou tentar reduzir, o quadro de servidores da universidade, quando assinou o primeiro termo de ajuste de conduta para demissão, no dia 31 de dezembro de 2010, de todos os servidores da nossa fundação tão valorosa. Obrigado, professor. Como foi anunciado no início, uma chapa pode pedir direito de resposta a outra, então a comissão vai analisar, houve um pedido da chapa 1 de direito de resposta de 1 minuto, de qualquer forma, então enquanto vocês analisam, né, com muita parcimônia, a chapa 1 tem 2 minutos de tréplica, né, agora podemos contar a partir de agora. Ok, professor? Eu gostaria de agradecer até a posição do professor Rogério, lembrando que o Hospital de Clínicas e os demais hospitais universitários, nesse local, trata-se de treinamento em serviço. Em se tratando de treinamento em serviço para o aprendizado daqueles indivíduos que lá estão, é necessário que tenha, sim, uma equipe de apoio altamente qualificada, com condições plenas de trabalho. E não é o que nós temos observado das nossas andanças, infelizmente. Eu, como médico veterinário, tenho observado que no hospital veterinário tem melhores condições de tratamento com alguns animais do que aqueles servidores que estão no hospital de clínicas. Tive a infelicidade de perceber enfermeiros dormindo em colchonetes rasgados dentro de banheiros, mal colocados,
Portanto, minha gente, eu coloco da seguinte forma: é importante, sim, nós discutirmos o hospital veterinário, mas mais importante, hospitais universitários, mas mais importante do que isso, do financiamento via SUS, é nós pensarmos nas condições de trabalho das pessoas que lá estão. Isso é fundamental. Eu espero, independente de quem venha a vencer esse pleito, que se leve em consideração as questões de trabalho de todos os servidores dessa instituição, que do jeito que está é muito triste ver. Me dói no coração ver isso, como professor dessa instituição, como aluno que fui dessa instituição. Isto me preocupa por demais. 1 minuto e 30 é o suficiente. Ok, obrigado, professor. Eu só reitero, é bom a gente evitar aplausos durante, porque atrapalha um pouco o desenvolvimento. Então, vamos pedir, ao final, tranquilo, mas durante a fala vamos ponderar. E aí, sim, o grito, compadre, o grito eu peço que seja, né, abolido mesmo. Qualquer grito, a mesa terá que tomar alguma providência e pedir a retirada deste recinto. Nós não podemos interferir no debate. Obrigado. A comissão está analisando ainda, né? Ok, nós vamos dar sequência e, se em aprovado, a gente retoma sem nenhum problema depois. Temos agora, então, a segunda pergunta da chapa 1 para a chapa 2. Portanto, vamos ver qual é a pergunta agora, sorteando o número. 5. Número 5, assuntos estudantis. É o tema que a chapa 1 pergunta, então, agora a chapa 2. Professora, a senhora tem, então, 2 minutos para formular a pergunta. Ok. Esse tema... professora, podemos falar, foi concedido o direito? Então, para não ir para outro tema e retornar, então, a Comissão de Ética concedeu o direito de 1 minuto para a chapa 1. Então, damos 1 minuto a partir de agora e depois retomamos, então, a pergunta. Pode ser, professora? Portanto, 1 minuto para a senhora. Eu pedi esse direito de resposta porque eu acho que é fundamental a gente restabelecer uma verdade nessa universidade. Eu comecei a gestão do professor Moreira na condição de pró-reitora, professor Zac Akel na condição de pró-reitor. Dentro daquela pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, foi constituída uma comissão, uma coordenadoria de hospitais universitários. Toda a negociação e toda a pactuação foi transitada e foi discutida no primeiro ano da gestão Moreira, em que eu não era vice-reitora, professor Rogério, eu não era reitora, eu era membro da mesma equipe, estávamos todos juntos, todos no mesmo barco, mas a coordenação de hospitais universitários estava subordinada à pró-reitoria de planejamento. Só quero restabelecer essa verdade. É uma verdade histórica, é importante que a gente lembre. Só isso, muito obrigada. Ok, professora. Temos, então, agora a segunda pergunta, terceira pergunta deste bloco. A segunda que a chapa 1 faz da chapa 2. O tema é assuntos estudantis. Professora, 2 minutos. Esse tema é um tema muito importante para mim. Morei em casa de estudante. Comi, não no RU, comi no restaurante da casa do estudante universitário, porque, à minha época, o DCE estava fechado. Fui do grupo, tive, não sei se é felicidade, mas é um momento histórico da vida, a possibilidade de participar da reconstrução do DCE em 1973, 1974. Então, assuntos estudantis é algo que me cala muito. Fico feliz em ter sido a vice-reitora que tira o tema dos assuntos estudantis e coloca no gabinete do reitor, trazendo o estudante para o centro do debate. Construímos a assessoria, que depois, em 2006, é transformada na pró-reitoria e que fica hoje uma das maiores pró-reitorias. Maior pró-reitoria devido ao Plano Nacional da Assistência Estudantil. Temos muito dinheiro, mais de 20 milhões alocados nessa pró-reitoria. Não obstante, com todos os editais e tudo mais da Prograde, o que nós observamos é que nós temos um tema histórico, que é o tema da evasão, é o tema do abandono, é o tema do aluno que não fica aqui até terminar seu curso, se evade por várias razões. A minha pergunta é, com 4 anos de mandato,
com 2 pró-reitorias de graduação e assuntos estudantis, extremamente estruturada, com uma série de CDs, FGs, com quadro de pessoal, crescimento a partir do Reúne, com técnicos de nível superior e de nível médio, a minha pergunta é: por que não foi feita uma política forte e consistente que combatesse a evasão escolar nessa universidade? Essa pergunta, quem tem que responder é quem está na cadeira. Por favor. Aqui a chapa 2 tem 3 minutos para a resposta. Só um minutinho, professor. Agora sim, ok. Evasão se combate com medidas concretas, não com discurso. Nós temos trabalhado muito para fazer, inclusive criamos um sistema de acompanhamento e tutoria. Quando começamos a gestão e presidíamos sessões dos conselhos superiores, tinha muito processo de jubilamento. Convoquei a nossa pró-reitora, a professora Maria Amélia, e disse: Maria Amélia, nós temos que dar um jeito nisso. Temos que detectar o quanto antes possível o aluno que começa a se desperiodizar, começa a ter retenção, começa a ficar crônico em determinadas disciplinas. E aí criamos esse sistema de acompanhamento e tutoria, fizemos uma parceria muito forte, como já falei, com o Fórum de Coordenadores de Graduação. Eles têm sido grandes agentes de transformação na nossa universidade. Hoje, inclusive, fomos lá na Florestal, tivemos um depoimento muito emocionante de um professor, reconhecendo que em toda a trajetória dele na universidade, a graduação nunca recebeu tanto apoio como tem recebido agora, porque ela é uma construção coletiva, não é apenas a pró-reitora e sua equipe, que tem feito um trabalho excelente, mas não são só eles que têm boas ideias. Para dar um pequeno exemplo, quando fizemos o edital da melhoria da qualidade da graduação, tínhamos uma primeira formulação trazida pela pró-reitoria, aprovada e discutida criticamente por mim e pelo Rogério. Levamos aquela proposta ao Fórum de Coordenadores, achávamos que estava ótima a proposta, e ali durante o debate, durante a apresentação, várias sugestões de melhoria foram apresentadas. O Rogério sentou ali no laptop e já fez as melhorias do nosso edital. É assim, construindo junto, que a gente vai avançar. Ninguém aqui é messiânico, ninguém tem as melhores ideias. Nós desligamos a patrola há muitos anos já na universidade. Não se atropela mais decisões de conselho universitário. A recriação do Provar e sua redefinição foi feita a partir de uma discussão coletiva. Hoje nós temos um programa de assistência estudantil absolutamente sem precedentes na história da universidade. Aliás, tive a alegria de almoçar com a nossa equipe e vários estudantes lá no RU Botânico. Convido a que vocês vão conhecer essa nova instalação. Todo mundo queria evitar de atravessar o pontilhão. É moradia estudantil e vamos tê-la pioneiramente lá em Palotina. O projeto já está bem avançado, estamos aguardando a prefeitura fazer a doação do terreno, já escolhemos inclusive o local, a próxima será no litoral e depois vamos chegar a Curitiba. Com essas medidas todas, nós temos sim reduzido a evasão em nossa universidade e feito melhor qualidade de ensino para todos os nossos estudantes, seja de graduação ou de pós-graduação. Obrigado, professor. Ok, a chapa 1 tem então agora 2 minutos para a réplica. Ok, professora? Pois é. Tanta conversa e a nossa evasão continua alta. Acho que essa é a questão que todos nós que somos da comunidade universitária temos que pensar. Nós, professores, nós técnicos que estamos no trabalho ao lado do professor, no trabalho associado e indissociado do trabalho do professor, e o nosso aluno, que é quem vive a experiência da evasão e do abandono. O que nós temos aqui? 2 pró-reitorias fortes, com muito recurso. É só a gente olhar as tabelas da Proplan e os recursos estão lá. Uma pró-reitoria que nasceu em 2008, a PRAE, que ela tirava recursos diretamente do Tesouros, não que ela não tire, mas que ela passa a ter agora uma rubrica específica, uma lei específica, um programa que virou política pública, que tem mais de 20 milhões, que contratou técnicos, contratou psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, uma série de profissionais, muitos, inclusive, hoje, com desvio de função. Por que será? O
Gostei que foi falado do edital de graduação, um equívoco do ponto de vista de política pública, porque edital a gente faz quando os mínimos já estão atingidos, e nós temos cursos em fase de implantação, nós temos cursos com mais de 90 anos, nós temos cursos de alta tecnologia e temos, como disse o Rogério, num certo momento, cursos que podem até ser feitos pela internet. Ou seja, essa universidade é extremamente variada. O que a gente vê na prática, e falo como diretora, uma desarticulação entre uma pró-reitoria e a outra pró-reitoria. A sensação que nós temos é que elas estão de costas, como se entre elas nós tivéssemos uma montanha para atravessar. Não temos uma política que resolva o problema da evasão ainda. Obrigado, professora. Ok, a chapa 2 tem, então, agora 2 minutos para a tréplica. Eu acho que há um erro de avaliação. Nós temos conversado com os coordenadores de curso, teve setores que dobraram o seu financiamento do que recebem do ACC da universidade, tiveram a oportunidade de investir em laboratórios de graduação de melhor qualidade, tiveram a oportunidade de comprar acervo bibliográfico da bibliografia básica para os alunos da graduação. Ano passado foram 500 mil, esse ano mais 500 mil reais, ou seja, 1 milhão em 2 anos, em melhoria do acervo básico da graduação. Outros investiram em seminários para fazer os nossos docentes refletirem sobre seu papel de educação diante das novas tecnologias, das novas metodologias de ensino. Outros investiram, e esse ano teve políticas indutivas no edital, talvez a senhora não leu bem, porque no edital, inclusive, falava de premiarmos cursos que façam uma revisão do seu projeto político-pedagógico, que façam um enxugamento da carga didática excessiva que vários cursos da nossa universidade têm, que façam também uma concentração das atividades no horário que o aluno possa estar um turno apenas na universidade e possa trabalhar, porque nós queremos beneficiar o aluno trabalhador. Talvez, se houvesse uma ótica construtiva de proposição, a gente não tivesse tanta crítica. Claro, eu entendo, uma candidatura de oposição tem que desconstruir a administração, tem que apresentar as falhas, os erros, as mazelas, e nós temos muitas, de fato, essa gestão, como fez muito, avançou muito, evidentemente não conseguiu fazer tudo o que queria, porque 2 anos carregamos o NIL, Instituto Federal, nas costas, que eram nossos tutoriados. Mas isso tem sido um prazer. Transformar o Paraná pela educação é um dever que essa universidade jamais vai fugir. Nós sempre vamos dizer sim para a educação, sim para a transformação, sim para a excelência acadêmica. E disse em meu discurso de posse e repito hoje, o maior desafio de quem administra essa gigantesca universidade é conciliar expansão e excelência acadêmica. Ok, professor. Temos agora, então, a 4ª pergunta desse bloco, a segunda que a chapa 2 faz para a chapa 1. Vamos ao sorteio, então, de qual será o tema da pergunta. 4. A pergunta 4 aqui é políticas de desenvolvimento institucionais. 2 minutos, professor. Faço a pergunta à dupla Tarcísio e Bona. Tendo em vista o conceito de desenvolvimento institucional, que é estabelecido pelo Decreto 7423 de 2010, e, evidentemente, todos sabemos que uma universidade de ponta deve ter um planejamento adequado, o mais participativo que possível, que penetre em todas as dimensões de uma universidade gigantesca e complexa como a nossa, e como todos reconhecemos, de grande diversidade, uma universidade de 100 anos como a nossa, com cursos recém-criados e cursos fundadores, com novos campi universitários que ainda estão em fase de consolidação e, portanto, merecem o nosso trabalho diferenciado, como temos feito em Palotina, como temos feito no setor litoral, como temos feito no setor de educação profissional e tecnológica, que tem gente que até hoje não entendeu esse setor dentro da universidade. Aliás, alguns até queriam fatiá-lo e distribuir esse butim entre vários departamentos da nossa universidade. Eu queria saber, a chapa 1, na nossa universidade, quais atividades deveriam estar explicitamente contempladas no nosso plano de desenvolvimento institucional. Ok, professor, obrigado. Então, a chapa 1 tem agora, espera só um minutinho, 3 minutos para a resposta, professora.
Vejam, o PDI é um documento que nós temos que apresentar ao MEC de 5 em 5 anos, para que ele seja feito quase, eu vou usar uma expressão, uma metáfora, nós repactuamos e recontratamos o nosso trabalho em relação ao MEC. É com base nele que nós fazemos o reconhecimento dos nossos cursos, dos novos, o recredenciamento dos cursos antigos. É através dele que nós apresentamos o nosso projeto de futuro em 5 anos para o MEC. Isso é um dado extremamente importante, porque, quando se fala de uma universidade complexa, o PDI precisa, sim, trazer todas essas dimensões. Precisa trazer, inclusive, uma dimensão que, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do nosso coletivo de oposição, tem sido muito pouco trabalhado, que é a questão da cultura. O PDI da nossa universidade, ele tem um traço quando ele fala de cultura. Por que eu digo um traço? Porque ele trabalha simplesmente na lógica da cultura erudita. Não que ela não seja necessária, ela é fundamental, mas ela é insuficiente. Nós não trabalhamos com as manifestações da cultura dos estudantes através dos seus projetos, no desenvolvimento de talentos. Nós ainda trabalhamos no nosso PDI com um modelo extremamente institucionalista e formalista, com as caixinhas que não dialogam uma com a outra. Então, este é um ponto fundamental. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental e precisaríamos trabalhar, e aí o processo de discussão do último PDI foi muito estranho, porque ele não foi como nós fazíamos em outros tempos, a partir da discussão dentro dos setores, a partir da discussão dentro das coordenações, ele foi feito através de reuniões temáticas chamadas por uma pró-reitoria, que tem essa função de fazer o documento síntese, mas em que nós não pudemos trabalhar os nossos programas, os nossos projetos, e aí eles serem consolidados no PDI. Ele veio com temas, com eixos, e cada um colocava as coisas dentro daquela caixinha. Deu no que deu. Nós tivemos um PDI em que um lado não fala com o outro. Então, eu destaco apenas, para a discussão, aqui, 2 temas. A questão da cultura e a questão da cidadania e do esporte para todos os estudantes. Só destaco esses, porque o nosso tempo é curto. Ok. A chapa 2 tem, então, agora 2 minutos para a sua réplica. Eu sei, estou esperando um pouquinho o tempo passar. Queria ver se enxergava a resposta, mas não veio. De fato, o que nós estamos aqui fazendo a pergunta, professor Tarcísio, não é sobre a estruturação de um PDI. Quando houve esse decreto de 2010, o que estava se buscando era uma relação entre a universidade e sua fundação de apoio. Talvez a senhora não percebeu que eu falei sobre esse decreto, pelo número, talvez não lhe fez sentido. O que nós estávamos falando é sobre a relação das fundações de apoio com as universidades. O presidente Lula, no final do seu mandato, nos deu uma base legal para fazermos um relacionamento institucional com o controle social, com todos os limites necessários para que haja uma relação saudável entre as fundações de apoio e as universidades. E aí definiu algumas missões que poderiam ser enquadradas como esse desenvolvimento institucional, como pudesse trazer uma relação que apoie, por exemplo, o CELIM, que é uma unidade vinculada ao setor que a senhora dirige, como o nosso vestibular, que, aliás, em outras gestões, nós partimos de perto de 50 apontamentos de irregularidades ou desconformidades, é um termo mais correto, para apenas uma no ano passado. Porque se entendia que o vestibular não era uma atividade que pudesse ser feita via fundação de apoio. Esse tipo de relação institucional feita via fundação de apoio é que eu queria ouvir a sua opinião. Que tipo de atividades a universidade pode realizar através da fundação de apoio, considerada como de desenvolvimento institucional? Por exemplo, construir prédios, pode ou não? Ok, professor.
A chapa 1 tem, então, agora 2 minutos para a tréplica. Pois, essa sua pergunta com pegadinha é muito interessante. Desde aquela eleição do Cássio Tanneguchi com Vagnoni, perdeu a graça. Perdeu a graça. Foi perguntado ao Vagnoni se ele sabia o que era o Procel, e ele ficou 30 segundos, e ele perdeu uma eleição. Professor, vamos falar sério. Vamos falar sério. Se o senhor quer discutir as resoluções da nossa universidade que trata das relações com as fundações de apoio, fale as coisas pelo nome. Ou elas não têm nome? Bem legal. Pegar o número de um decreto. Eu tenho mais o que fazer do que ficar decorando o número de decretos. Os números de decretos estão no Diário Oficial da União. E desse decreto, professor, agora que o senhor deu o nome, eu posso lhe responder com muita tranquilidade. A questão da terceirização e a relação da universidade com as fundações de apoio já foram discutidas nessa universidade. Foi feita uma proposta de resolução que regulamentou esse decreto, inclusive feito pela Pró-Reitoria de Planejamento, relatada por um dos seus apoiadores, um dos diretores de setor, que, por respeito, não digo, mas todo mundo sabe, uma resolução que organiza, como todo texto legal ele organiza. Organiza com vantagens, organiza com desvantagens, e eu vou lhe dizer, professor, eu acho que nós temos que avançar, rever esse decreto, que foi aprovado de uma forma, esse decreto não, essa resolução, que foi aprovada de forma assodada dentro da universidade. Eu, inclusive, votei a favor, como todos, só um diretor votou contra, porque achava que teria problemas. Hoje, na prática, muitos professores não querem executar esse projeto, porque não querem ser fiscais, não querem responder. Obrigado, professora. Ok. Como foi combinado no início deste debate, a chapa 2 pediu direito de resposta, a Comissão de Ética avaliou e concedeu, portanto, 1 minuto de direito de resposta à chapa número 2. Professor Tarcísio, eu lhe respeito muito. Fomos colegas de gestão, temos um relacionamento que vai perpassar essa eleição. Eu não fiz pegadinha alguma. Eu entendi que era uma matéria de seu domínio, até porque nós discutimos intensamente a Resolução 1711 em 2 ocasiões, a primeira vez que ela foi relatada, e logo depois ela voltou porque ela tinha algumas dificuldades. E nós fizemos uma reformulação dessa resolução, e mais além, porque o Selim, como eu referi quando fiz a pergunta, o Selim tem sido atacado, inclusive há olhares para que se feche essa unidade dentro da nossa universidade. Eu sei que eu tenho certeza que a senhora está a par disso, porque tem discutido, inclusive com a administração, com a professora Lúcia Montaini, a forma de manter o Selim funcionando em nossa universidade. Então, me perdoe, não foi objetivo algum meu de fazer alguma pegadinha para a senhora. Eu pensei que era uma matéria de seu domínio. O que eu queria saber era a sua visão sobre a relação da universidade com a Fundação de Apoio. Ok. Obrigado, professor. Nós vamos então agora à terceira pergunta que a chapa 1 faz à chapa 2. Vamos sortear então o número da pergunta e ver qual o tema desta pergunta, que é a penúltima deste bloco. Número 3. Número 3, o tema é pesquisa e extensão. Professora, a senhora tem, então, 2 minutos para formular a pergunta, a chapa, né? 2 minutos para formular a pergunta. Ok, silêncio, por favor. Ok, professora. Junto com o ensino, a pesquisa e a extensão são fundamentais, isso é texto constitucional, todos que estão nessa plateia, todos nós que estamos aqui nessa mesa sabemos disso, então não precisamos voltar a isso. A questão que eu tenho a colocar, talvez eu não precise de todo o meu tempo, mas é dizer simplesmente que há uma insatisfação generalizada com relação à política de extensão adotada na sua gestão. E, ao mesmo tempo, temos ouvido de vários segmentos queixas sobre o distanciamento que essa universidade tem feito, principalmente dos segmentos populares. Ultimamente, talvez no último ano, parece que esse tema voltou à baila, mas ele foi
praticamente extinto, inclusive com a extinção da Coordenadoria de Desenvolvimento Social, que era o local onde aconteciam essas atividades. Senhores candidatos, qual é o conceito de extensão adotado por vocês nesses 4 anos que vocês estiveram no cargo? Porque nós ainda não vimos. Sobre a pesquisa, temos pesquisa. A pesquisa é resultado do trabalho dos professores dos grupos de pesquisa. As nossas pesquisas existem e nós reconhecemos todas elas. Elas existem apesar do tamanho e da dificuldade que a pró-reitoria tem para o seu exercício cotidiano. Equipes pequenas, situação de trabalho precarizado, mas ainda assim a pesquisa existe. Gostaria de ouvir do senhor, claramente, qual a sua proposta para a pesquisa, para que a gente faça o salto e não sejamos apenas uma universidade de um único curso nota 6. Ok, professora. Então, nós temos agora a resposta à pergunta, 3 minutos para a chapa 2. Professor Molinari. Experiência, tanto em extensão quanto em pesquisa. Na extensão, facilitamos bastante o trabalho dos extensionistas, que são muitos na Universidade Federal do Paraná, trazendo novos meios de registro para esta importante atividade. Também o reconhecimento de que ela faz parte integrante, ela não é um pedaço ou indissociável das outras atividades. Ela é integrante de todas as manifestações da Universidade Federal do Paraná e suas relações com a comunidade. Ela não é só realizada no Vale do Ribeira ou em Palotina, ela é realizada em várias situações e em vários municípios do estado do Paraná, da planície litorânea ao Terceiro Planalto. Mas mais importante é o reconhecimento de que a extensão é tão importante a ponto de receber recurso do orçamento próprio da universidade. E, de forma a incentivar a participação ainda maior, trouxemos também um novo edital com recursos financeiros alocados do orçamento da universidade para facilitar a atividade dos extensionistas, além da facilidade do registro. No que diz respeito à pesquisa, eu diria que a Universidade Federal do Paraná é reconhecida nacionalmente como forte em pesquisa. Ela foi reconhecida recentemente como a 7ª universidade entre as brasileiras, a 4ª federal, se excluirmos as estaduais paulistas, que têm um orçamento e uma burocracia diferenciada da nossa, e é certamente a primeira do Paraná. Ela avançou bastante nesses 4 anos. Das 90 e poucas patentes, há 4 anos atrás, são mais de 200. E, de fato, elas são patentes, produção científica e recursos amealhados trazidos pelos nossos pesquisadores, mas com o apoio da universidade, o apoio da administração. Não é à toa que programas 3 foram para 4, 4 foram para 5, e agora temos a chance histórica. Pela primeira vez, 21 programas, são 5 na universidade, dos quais pelo menos 7 já têm números suficientes para avançar para os 6. A próxima avaliação trienal vem aí, e eu tenho certeza que vamos lograr vários para fazer companhia de ciências jurídicas. A Universidade Federal do Paraná vem avançando na pesquisa. Ela não é uma universidade que está aprendendo agora. Dos 8 primeiros anos do CTINFRA, eu participei de 6 anos. Amealhamos os pesquisadores em conjunto com a administração, 19 milhões de reais. Nos últimos 4 anos, foram 50 milhões de reais. Agora, o nosso desafio é despendê-lo adequadamente. Obrigado, professor. A chapa número 1 tem, então, 2 minutos para a sua réplica agora. Professor Bona. Eu gostaria de ouvir. Realmente, em termos de pesquisa, nós avançamos muito, graças ao esforço e à competência dos professores pesquisadores. Há uma capacidade muito grande de captar recurso junto às agências financiadoras, sem a menor dúvida. Mas o que me deixa preocupado é a nossa capacidade de gastar esse recurso. A nossa burocracia interna
e impede, muitas vezes, com que esses recursos sejam devidamente utilizados por esses professores pesquisadores, envolvido, inclusive, os estudantes de graduação e de pós-graduação. Essa que é a grande questão. A nossa instituição precisa ter uma política firme de desburocratização. Parte da aquisição de materiais e equipamentos, da emissão de passagens e outras coisas mais, que isso realmente dificulta a vida de todo o pesquisador. Isso que nós gostaríamos de saber, é isso que nós gostaríamos de fazer. Eu vou terminar a resposta. Veja, para nós, quando a gente fala da extensão, eu falo com muito carinho. Eu estive nessa pró-reitoria e sei da dificuldade, da diversidade de temas que nós temos para trabalhar. Nós trabalhamos com todos os segmentos, inclusive com a prestação de serviço de caráter extensionista. Mas o que me assusta é ver a extinção de uma coordenadoria e essa CD sendo rolada pela universidade. Nós temos aqui as portarias, e esse dado é dado público, eu não estou inventando, está no Diário Oficial da União. Esta pró-reitoria não tem mais a coordenadoria, mas a CD ela tem andado. Entendo, falta pessoal, é preciso premiar um funcionário que trabalha, mas a CD da Coordenadoria de Desenvolvimento Social, que é associada à extensão e à Coordenadoria de Cultura, ela sumiu. Os dados estão no Diário Oficial. Ok, professora, obrigado. Então, a chapa número 2 tem 2 minutos para a sua tréplica. Eu queria dizer que recebemos com muita alegria, essa semana, o apoio do professor Fábio Pedrosa, um dos nossos maiores pesquisadores. Recebemos também, lá nas Ciências Biológicas, o apoio de 3 ex-diretores, o professor Mário Pederneiras, Valdemiro Grensky, Odemir Mangires, dizendo que tem reconhecido o esforço, diferente do que tem sido falado para a comunidade daquele setor, de que tem recebido todo o apoio da nossa administração. Aliás, isso tem feito a diferença. A maneira como nós construímos o CT Infra, por exemplo, e a professora Tarcisa há de lembrar que havia uma falta de espaço para a proposição de CT Infra na área da sociedade, e nós alocamos um andar inteiro do novo campus Rebouças para que se fosse feito o projeto, se fosse submetido esse projeto. Temos tido um grande apoio dos nossos pesquisadores que vibraram com a ideia de um condomínio de laboratórios. O que é a ideia do condomínio, rapidamente? As pessoas conseguem um dinheiro numa agência de financiamento, um pesquisador nosso, como o professor Bona bem citou, graças ao seu currículo, à sua bagagem, à relevância da sua pesquisa, consegue R$500 mil, chega para o diretor e diz, consegui R$500 mil, agora o senhor me arrume 100 metros quadrados. E o diretor não tem esse espaço. Os 2 condomínios vão atender exatamente a isso. Concordo, professor Bona, inteiramente com o seu diagnóstico da dificuldade burocrática que nós temos na universidade, na área de compras, na área de passagens, mas, ao mesmo tempo, temos investindo muito nisso. Estamos propondo para a nova gestão, agora a casa está em ordem, agora estamos com várias questões resolvidas, fazemos também essa aceleração das compras. Temos que ter uma central de compras e uma central de recebimento de materiais, porque isso vai fazer toda a diferença. Sobre extensão, numa outra pergunta falo mais, mas só para lembrar, estamos em parceria com todos os movimentos sociais do nosso Estado, no Fórum Estadual de Educação, no Fórum da Verdade, Memória e Justiça, obrigado, em professor. todos os espaços. Obrigado. Ok, professor. Nós vamos, então, agora à última pergunta deste bloco, que é a terceira que a chapa 2 faz para a chapa 1. A pergunta sorteada é a de número 1. Número 1, o tema é gestão universitária. A chapa 2 tem, portanto, 2 minutos para formular a pergunta, professor. Obrigado. Professor Tarcísio, essa pergunta é diretamente para a senhora, mas o professor Bona também pode sentir à vontade para responder. A senhora já, na universidade, ocupou diversos cargos. A senhora foi coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, foi pró-reitora por um período, foi vice-reitora, completando o mandato do professor Odair Rize na primeira gestão do professor Moreira, foi diretora reeleita do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação muito pessoal. Qual seria o maior destaque da sua trajetória administrativa
com referência à reestruturação e desburocratização administrativa e gerencial. Já que vocês, no material de campanha, têm feito muitas referências, agora inclusive o professor Bona fez, de que vocês terão essa proposta. Eu queria saber da sua experiência acumulada. O professor Bona também, ele foi 8 anos diretor reeleito do setor de ciências agrárias. Nessa experiência administrativa de ambos, qual seria assim, um grande marco que reflita essa melhoria de processos administrativos, de racionalização, enfim, de condições infraestruturais, porque isso está bem forte na proposta, no conteúdo programático da Chapa 1. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Obrigado. Ok, a Chapa 1 tem, portanto, 3 minutos a partir de agora, professora. Bom, gostei de ouvir o meu currículo lido pelo senhor. Eu acho que reconhecemos ambos um o currículo do outro. Acho que isso é muito importante. A minha experiência como pró-reitora foi um momento extremamente duro, extremamente difícil de recursos. Nós entramos depois de uma greve, o senhor se lembra muito bem disso, e tivemos que enfrentar o problema da busca de recursos. Eu tenho aqui, inclusive, pessoas que trabalharam comigo naquele momento. Depois, na vice-reitoria, o senhor era nosso pró-reitor de planejamento, portanto, o senhor sabe muito bem aquilo que nós conseguimos fazer ou não conseguimos fazer. Nós tentamos alguns processos de informatização, o senhor se lembra muito bem disso, o senhor era nosso cargo de confiança naquele momento. Na direção do setor, eu posso lhe dizer, o espaço de uma direção de setor, o senhor também conhece, porque também foi diretor de setor, o senhor sabe que nós estamos submetidos, eu sempre uso uma expressão, o diretor de setor é aquele miolo do sanduíche entre o que a base pressiona no sentido da desburocratização e aquilo que nós temos de cumprimento de legislações e de atos das pró-reitorias. Eu posso lhe adiantar, nós fizemos processos não de desburocratização, no sentido de mudança de decretos, mudanças de resoluções, mas nós fizemos um processo muito simples, um processo em que as pessoas conversam com as pessoas, em que o nosso financeiro conhece, no nível de um setor, que tem em torno de 300 professores, 70 técnicos, 11 cursos de graduação, 11 cursos de pós-graduação e 11 departamentos, nós estabelecemos esse mecanismo, o mecanismo da conversa. Como faz, por que faz, de que forma dá para fazer mais fácil. Isso, no nível de setor, é possível. No nível de uma reitoria, nós temos que fazer isso online. E, para isso, nós, como candidatura, estamos pensando, estamos trabalhando seriamente no sentido de ter uma política estratégica para a área de informatização dessa universidade. A área de informática não pode ficar mais perdida em linha dentro de uma pró-reitoria. Ele tem que vir como uma atividade estratégica de uma gestão. Então, não temos algo a lhe dizer, professor, porque no cargo de diretor, o diretor está submetido às regras de cima e à demanda de baixo. Mas temos aquilo que queremos fazer na condição de reitor, ou seja, de quem tem condições de tomar a decisão. Essa é a nossa resposta. Quer falar, Bona? Ok, professor, obrigado. A chapa, então, número 2, tem 2 minutos para a réplica. Eu gostaria de só fazer uma consideração. De fato, professora Tarcisa, eu queria lhe ouvir sobre o período como vice-reitora, né? Porque participando, e até eu queria ouvir o professor Bona falar, porque um vice-reitor, no nosso caso, é um co-reitor. Durante esses 4 anos, nós compartilhamos com o professor Rogério Molinari a condução da universidade, porque um vice-reitor tem que estar preparado para conduzir conselhos. Ele não é um substituto eventual do reitor. Ele, de fato, é um agente público de primeira linha que tem que resolver problemas, que tem que enfrentar situações. Lá, por exemplo, no setor de ciências agrárias, existem unidades descentralizadas, as fazendas ou estações experimentais, o próprio hospital veterinário, que vem passando agora por uma grande revitalização, por uma reestruturação, a sua relação com a FUNPAR foi regularizada. Várias dificuldades que existiam lá, hoje estão sob controle.
Porque eu acho que quando nos criticam um pouco pela lentidão, esquecem que primeiro é preciso regularizar, né? Nós fizemos esse trabalho. Agora, numa próxima gestão, é hora de fazer a agilidade. Agilidade com segurança institucional. Eu acho que essa é a bandeira mais importante que nós carregamos esses 4 anos. Nós trabalhamos muito na segurança institucional para não colocar a nossa universidade em sinuca, para não colocar os gestores em situações de risco. Quando às vezes querem fazer reclamações, mas podia ser mais rápido, eu podia comprar aqui uma coisa ou outra, e a gente lembra que isso seria fragmentação de despesa, seria glosado, haveria punições. Nesse aspecto, nós protegemos a nossa comunidade. Mas eu queria lhe ouvir, professora Tarcisa, sobre seu período como vice-reitora, importante vice-reitora da universidade, e também do professor Bona, seu companheiro de chapa. Obrigado, professor. Então, a chapa número 1 tem, então, 2 minutos para a tréplica. Já que eu fui citado, falando do setor agrário, eu vou usar um termo bem caipira, que é da nossa atividade. Depois que a picada está aberta, é fácil chegar à fonte para beber água fresca. Quando nós passamos aquela situação toda de dificuldades dentro do setor de ciências agrárias, falando das estações experimentais, hospitais veterinários, etc., professor Zac, o senhor é para reitor de planejamento. E sabia muito bem quais eram as dificuldades que nós enfrentávamos junto à FUNPAR, pela dificuldade de fazer os chamados repasses financeiros oriundos do Tesouro para a FUNPAR, para fazer frente ao pagamento da folha, que a nossa instituição, que o senhor dizia bem, é a área do agronegócio, tem que ter recurso para pagar a folha. Aquilo lá era a estação experimental. E nós vivíamos endividados, realmente endividados, até que tivemos que tomar decisões extremamente drásticas, e tomamos, isso nós temos coragem de fazer. Agora, veja, depois que foi dado todo o encaminhamento, que o pessoal contratado via FUNPAR foi demitido, ficou muito fácil, porque não tinha mais custas de folha de pagamento, aí que tocar uma estação experimental é moleza. Agora, a dificuldade é o que estava acontecendo antes. Portanto, experiência administrativa nós temos sim, e tivemos coragem de tomar as decisões necessárias para que isso fosse resolvido. A outra situação é o seguinte, professor Zac, nós temos que agilizar os nossos processos, principalmente no que diz respeito ao devido encaminhamento dos processos. A demora que os processos levam para tramitar na nossa instituição é uma loucura. Então, quando nós pensamos em um programa de tecnologia de informação para que isso venha a acontecer, isso é perfeitamente possível. Nós não podemos pensar numa casa de ferreiro espeto de pau. Você tem pessoal altamente capacitado em tecnologia de informação, é perfeitamente possível que se desenvolvam programas adequados para a nossa realidade. Obrigado, professor. Bom, registramos que a chapa número 2 pediu direito de resposta, a Comissão de Ética já decidiu? Então, não concedeu, ok. Nós terminamos, então, concluímos o segundo e maior bloco desse debate. Voltamos daqui a pouco, esse foi grande, né? O terceiro bloco tem 6 perguntas da comunidade acadêmica. Nós fazemos um intervalo de 3 minutos e já retornamos, ok? Até daqui a pouco.